Vamos lá, então, uma série de pregação e a gente está falando sobre a missão e a missão da igreja, né? Talvez, eu já sempre falo isso, mas parece repetitivo, mas é importante que você que está vindo, que é membro dessa igreja, ou você que está nessa igreja, entenda o valor, a missão e a visão que essa igreja tem. A gente não tem nem um ano de igreja. Olha só que interessante. Vai completar um ano na nossa igreja de 2 de setembro. Quando a gente pisou aqui no K-Square pela primeira vez, era 22 de setembro. E eu não esqueço do aniversário da Carlinha, que está aqui, né? E a Carlinha deu testemunho, era aniversário dela, e ela e aí a gente teve a primeira reunião aqui da Igreja Trini, né? Então foi muito legal. A gente tá orando aí para Deus da nossa igreja, mas eu, como pastor dessa igreja, eu me sinto na responsabilidade de construir uma visão, construir a missão da igreja, e que todo mundo possa entender isso. Eu quero que, se você estiver lá fora, e alguém perguntar assim, você vai na igreja? Eu falei, vou. Qual igreja é sua? A minha igreja é a Trini. Qual a visão da sua igreja? Eu já vi lugar falou uma coisa diferente, né? Mas eu não queria que vocês falassem uma coisa diferente, eu queria que vocês sempre falassem a mesma. Qual que é a visão? É uma igreja de profunda intimidade com Deus, que manifesta verdadeira adoração e verdadeiro serviço a Deus e ao próximo. Essa é a nossa essência, o que a gente quer buscar. Não é aquilo que a gente quer buscar. Então a gente quer uma igreja que tenha intimidade com Deus, intimidade com as pessoas. A gente quer uma igreja que tenha verdadeira adoração, né? E aí hoje é estranho, né? O que o pastor está fazendo lá dirigindo louvor hoje, né? Mas é que a minha esposa não passou bem de ontem à noite para cá, e aí eu ensaiei com a minha esposa, né? E aí ela falou assim, não vou conseguir. Ela estava até encurvada assim de estava sentindo, né? Eu falei, não, Dé, fica aí quietinha. E ela falou assim, mas aí você vai ter que dirigir o louvor. Eu falei, tá bom, vai. Aqui dentro eu tava pulando, né? Tá bom, eu faço esse sacrifício. Mas aí, então, não é sempre, tá? Não é o ouvido de vocês. Mas assim, que a gente já tem uma equipe de louvor enorme. A gente, acho que, se eu não me engano, tem 8 dirigentes de louvor. 8 dirigentes de louvor. Precisa do pastor dirigir louvor, né? Deixa o pastor só pregando. Foi algo excepcional. Eu já tinha ensaiado com a Débora e tal, e aí, então eu fiquei de ajudar aqui essa parte. Mas a gente faz nessa igreja, todas as nossas ações, elas precisam alcançar o objetivo. Qual é? Uma de profunda intimidade, uma igreja de verdadeiro e uma igreja que serve a Deus e ao próximo. A gente não quer uma igreja de, sabe? Aquela igreja, eu vou lá assistir o culto. Nunca fala isso, pessoal. Assim, eu vou assistir. Ninguém aqui assiste culto. Você vem prestar culto. Você vem cultuar o Senhor. A gente não é espectador. A gente que está prestando uma adoração ao nosso Deus. Não importa se você está aqui em cima, se você está aqui embaixo, todos nós cultuamos, culto em conjunto, dando em uma só voz. E hoje foi legal, hoje, assim, geralmente eu ouço a voz de vocês, eu achava que daqui não dá para ouvir a voz de vocês, mas dá para ouvir a voz de vocês, né? E eu vi a voz hoje, o pessoal cantando forte hoje. Muito bom, mas essa é a verdadeira adoração que a gente busca, esse é o serviço que a gente busca, servir a Deus e servir ao próximo. Mas para alcançar, a gente tem alguns pontos da missão da igreja. É sobre isso que a gente... Como que a gente vai alcançar uma igreja de intimidade? Como que a gente vai alcançar uma igreja de adoração? Como que a gente vai alcançar uma igreja que serve? Desses 10 pontos, incrível que pareça, já está no oitavo ponto desse aqui. Só falta mais 2 pontos para a gente acabar os 10. Mas eu quero sempre apertar essa tecla
para que vocês entendam a importância de cada um desses pontos e como esses pontos vão levar a gente até ser uma igreja de profunda intimidade com Deus, que adora verdadeiramente e que serve a Deus e ao próximo. Então hoje eu quero falar sobre a missão, sobre a grande comissão de Deus, a missão. Sabe, quando você faz teologia, a gente estuda uma expressão em latim que a gente chama de missio Dei. Já ouviu falar na missio Dei? A missio Dei em latim significa missão de Deus. E essa missio Dei, aí você entende, missio Dei é uma missão de Quando é uma missão, né? Eu fui missionário no Amazonas, eu fui para o Amazonas em 2001, julho de 2001, e em julho de 2001, dia 12 de julho, eu cheguei no Amazonas, e 9 anos no Amazonas como missionário. Será que a missão começou dia 12 de julho de 2021? A missão começou quando? Começou quando o Espírito Santo desceu aqui na terra? Não. Quando começou a missão de Deus? Começou. A gente sempre fala do rei Davi, né? A missão de Deus começou com o rei Davi. Não. Quando a missão de Deus? A missão de Deus começou em Gênesis capítulo 3. No momento em que o homem e a mulher se desvinculam de Deus por causa do pecado. No momento em que o homem e a mulher decidem, sendo que Deus falou isso, eles decidiram. Os homens foram destituídos, foram separados da glória de Deus. No momento onde o homem e Deus foram separados um do outro, começou a missão de Deus. Deus chega e fala assim para a mulher, que é a Eva, fala assim, olha, o descendente vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai morder, mas ele vai pisar na serpente. Quem é esse descendente da Eva que pisar na cabeça da serpente? É o nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de Deus começou lá em Gênesis capítulo 3. E durante o Velho Testamento inteiro, Deus ele tenta os mandamentos, trazer as leis para que as pessoas possam viver em obediência a Deus. Por quê? Porque eles desobedeceram no Éden. Eles desobedeceram no pecado. Mas no Velho Testamento, Deus coloca algumas leis e fala, obedece, que Deus te abençoar, eu vou cuidar de você, você vai viver a eternidade. Mas o homem e a mulher, mais uma vez, decidem pelo pecado, decidem pela desobediência. Durante o Velho Testamento inteiro, todos os profetas tentavam falar, não desobedeçam a Deus, não desobedeçam a Deus. E a gente esqueceu. E eu posso falar uma coisa sem sombra de dúvida. Você é desobediente. Assim como eu sou desobediente. Quantas vezes eu desobedeci? É só lembrar de quantas vezes eu desobedeci a minha mãe. Já é muito. Quantas vezes eu desobedeci a Deus? Muito mais. E se você desobedeceu a Deus, você está separado de Deus. Mas graças a Deus, pela missio Dei, pela missão de Deus, porque Deus, naquele momento, ele falou assim, vamos criar um jeito de trazer vocês de volta para Deus. E aí ele envia para a terra o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da graça. O Deus que mostra que você não merece a salvação, mas Ele te dá porque Ele te ama. Isso é graça, é a maravilhosa graça. Ele mudou o pecado. Ele é a voz que liberta as nossas vidas. E a missão de Deus é essa. Então, pessoal, você não faz a missão de Deus. Você participa da missão de Deus. Você não começa uma missão. Você participa de uma missão que já está. E nós vamos falar sobre isso, a grande comissão, porque tem um momento na Bíblia, em Mateus 28, quando Jesus ele morre numa cruz, ele ressuscita os mortos, ele passa não ressuscitado e mais pessoas veem ele ressuscitado, mas chega um momento que ele vai subir aos céus, ele vai subir
E ele vai ficar lá e ele só vai voltar, dessa vez ele só vai voltar na segunda vinda dele, quando os tempos escatológicos chegarem, voltar para a gente ir para nosso Deus. E esse Jesus, no momento em que ele vai embora, ele diz para os discípulos assim, ele fala assim, então os 11 discípulos partiram para Galileia e foram ao monte de que Jesus havia. Quando viram, o adoraram e alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, não vão e façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o final dos tempos. O nosso Senhor Jesus Cristo chega para os discípulos, naquele momento, subindo aos céus, e ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, essa missão que a gente está fazendo, essa missão da missão para alcançar uma igreja, profunda intimidade, de verdade, de serviço a Deus, como que a gente vai alcançar? Através da grande comissão de vão e façam discípulos. Pessoal, se você olhar para a história de Jesus, se você olhar para as direções de Jesus para as pessoas, Jesus, assim, façam louvor com 18 instrumentos. Foi isso que Deus falou? Jesus falou isso. Façam um ministério infantil, brinquedão, com fantasia. Façam um ministério infantil com um monte de bola de futebol. Foi isso que Jesus falou? Não. Então façam. O que Jesus pediu para a gente? Discípulos. Discípulos de todas as nações. É isso que Jesus tem falado para nós. E nós precisamos entender a urgência do chamado. Jesus, ele tem urgência no chamado para as missões. E eu quero dizer para vocês que emergência é diferente de urgência. Eu não sei se você, quem é da área médica, sabe melhor entender essa questão. A emergência é quando uma pessoa está tendo um AVC, teve um infarto, a gente tem que fazer alguma coisa para salvar. Faz alguma coisa. Emergência. A emergência é algo que pode dar ruim lá na frente. A gente vai tomar conta agora para não dar ruim. Isso é urgência. Então eu estou falando que a missão de cuidar da igreja, de trazer o evangelho para vocês, de sermos moldados pelo Senhor Jesus, para sermos a expressão da glória de Deus aqui na terra, é uma urgência, algo que nós precisamos fazer. João Calvino, ele diz o seguinte, a nossa obrigação é proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não é ser escondida em um canto, mas proclamada em lugares. Proclamar essa mensagem em todos os lugares. Então, esse comissionamento para isso, para que possamos levar essa mensagem para. Tem um texto lá em João, capítulo 4, depois da mulher samaritana. A gente tem um momento que os discípulos vão para Jesus e falam assim, Jesus, você não está com fome? Né? E essa é uma característica que eu sou meio diferente de Jesus. Eu acho que Jesus não estava com muita fome, porque a resposta de Jesus, assim, os discípulos estavam com fome, Jesus falou assim, você não sabe o que eu como. Aí os discípulos, como assim? Será que ele comeu? Alguém deu comida para ele? Aí ele fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Será que a sua comida é fazer a vontade? Será que fazer a vontade de Deus te alimenta, te fortalece, te energiza? E eu digo para você, para mim sim. Quando eu sirvo a Deus, eu fico mais forte, cada vez mais forte. E aí, nesse texto de João 4, vocês não costumavam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo, despertem e olhem, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e
que ajuntam são as pessoas que passam até a vida eterna. Que alegria, tanto que semeia como que colhe. Olha ao redor de você. Olha para casa, olha para os seus amigos. Olha as pessoas no trabalho. Olha as pessoas no seu clube. Olha na rua, quando você pega um metrô, um ônibus, quando você anda de carro. As pessoas estão prontas para a colheita. As pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e isso é missão, uma missão urgente. Então Jesus ele fala: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Nós precisamos proclamar o Evangelho. O que é missão? Missão, eu gosto de falar isso, né? Missão é a minha ação. Missão é a minha ação. A minha ação é falar do meu Deus para outras pessoas. É falar do meu Deus para outras pessoas. Então, quando a gente olha para a gente olha esse texto que a gente acabou de ler no começo, que diz: então os 11 eles partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram adorar alguns deles, porém duvidaram. Alguns deles, porém, Jesus se aproximou deles: toda a autoridade na terra me foi dada. Vão e façam discípulos de nações, batizando em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a todas as ordens. Lembrem-se disso, com vocês todos os dias até o final dos tempos. E grifar todos, né? Porque tem uma razão para isso, pessoal. Cada uma dessas, todos, elas vão trazer para nós, na verdade, os 4 fundamentos da missão. Os 4 fundamentos da missão estão engatilhados nesses 4, todos. Então é muito importante que você entenda. O texto diz assim: toda a humanidade. O texto diz: discípulos de todas as nações. O texto diz: obedecerem a todas as ordens. E ele diz: estou todos os dias. Cada um desses todos vai falar sobre um fundamento importante para a gente viver a missão de Deus aqui na Terra. Não pense, pessoal, não pense que fazer missão é só ir para a África. Se fazer missão é só ir para a China, é só para ir para o Amazonas. Não, nós fazemos missão em qualquer lugar que você estiver. Quem aqui tem mais de 20 anos de convertido, levanta a mão. Mais de 20 anos de convertido. Talvez você ouviu uma musiquinha que falava: posso ser um missionáriozinho, se falar de ao companheirinho. É isso, pessoal. Nós podemos ser missionários onde quer que nós estejamos. Então, a gente vai ouvir agora sobre esses 4 elementos para a gente o que é a missão de Deus, e como que eu faço parte de Deus e o que eu preciso para fazer a missão de Deus. Os fundamentos são, na verdade, aquilo que sustenta, o lugar onde apoiamos para poder crescer. Eu não sou engenheiro, mas quando você vai construir uma casa, tem um negócio que os engenheiros chamam de sapata. E a sapata não é a esposa do sapato, tá, pessoal? A sapata é uma estrutura de concreto que fica dentro do chão. Tá, pessoal? Mas ninguém riu, mas tudo bem. O sapato e a sapata, mas tudo bem. Tudo bem. A minha mãe sempre ri da minha piada. A sapata é uma estrutura de ferro, de cimento bem forte, que ela finca. E quanto mais fundo você constrói a sapata, quanto mais forte é a sapata, mais alto você consegue construir o prédio. Então, o fundamento é algo que sustenta aquilo que vai ser construído em cima.
falando para vocês sobre visão e sobre a missão da Igreja Trini tem a ver com o fundamento. Nós precisamos desse fundamento para que nós possamos construir algo para cima. Você quer crescer? Precisa de fundamento. Senão você vai ser que nem os prédios de Santos. Já viu falar dos prédios que é meio torto assim, ó? Tem uns prédios de Santos que é meio torto assim. Você vai falar, ver, tem prédio torto. Eu não ia querer morar, né? Mas assim, tem prédio torto. Então, para construir algo grande, você precisa de um bom fundamento. E aí eu quero falar sobre esses fundamentos da missão com vocês. E o primeiro fundamento diz, o primeiro fundamento, a autoridade. A palavra fala: toda a autoridade no céu e na terra me dada. E quando a gente fala sobre essa autoridade, ela é muito importante. Sabe qual é a maior dificuldade, aquilo que mais te atrapalha de você falar de Jesus para alguém? O que mais te atrapalha? É a língua? Não. É porque você não tem ninguém em volta de você? Não. Por que você tem tanto medo de evangelizar? É porque você tem medo de ser rejeitado. De começar a falar de Jesus e a pessoa fala assim: para. Você tem... Não quero. Aí a gente tem medo de ser. E eu quero dizer para vocês que o medo e a dúvida é normal nas nossas vidas. Você falou assim: pastor, você tem medo de falar de Jesus para você? Eu tenho. Você falou: não, pastor, vai na rua e fala para Jesus qualquer... Eu tenho medo. Eu tenho medo de começar a falar de Jesus e a pessoa me ignorar. E falou: não, eu não quero isso. Sabe, pessoal, no começo desse texto de Mateus, a palavra de Deus fala assim que os 11 discípulos, e você lembra, né? Aqui a gente está com 11, porque um deles Jesus e se matou, né? Então a gente só tem 11. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o adoraram, e alguns deles, porém, duvidaram. Pessoal, vem comigo. Os caras ficaram 3 anos com Jesus. Os caras viram os milagres de Jesus. Jesus tinha falado que ia morrer e que ia ressuscitar. Jesus morreu, Jesus ressurreto falou para eles: vai lá para Galiléia, onde que eu vou indicar, e lá eu vou encontrar com vocês, eu quero falar um negócio importante para vocês. Aí eles chegam e alguns adoraram, e alguns fizeram o quê? Duvidaram. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, tá? Mas eu tenho certeza que muitos de nós, ou talvez todos, já duvidaram da existência de Deus. Muitos de nós já duvidaram da existência de Deus. Será que esse Deus existe mesmo? Poxa, estou passando por tanta dificuldade. Será que esse Deus existe? Olha só, meu pai tá doente. Será que Deus existe mesmo? E aí sabe, pessoal, muitos de nós, todos, temos dúvidas no nosso coração. Mas muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, a gente tem dúvida porque a gente não estudou, porque a gente não fez a nossa. E aí, é por isso que a Bíblia está falando, para a gente reconhecer a fraqueza, a gente entender que a autoridade vem da gente, não vem da gente, a autoridade vem de Deus em nós. Então você precisa aprender a reconhecer a sua fraqueza. E eu gosto muito dessa frase: declare a sua fraqueza para não declarar o seu fracasso. Declare a sua fraqueza para não precisar do seu fracasso. Que você é fraco. Conheça que você precisa de Jesus. As pessoas que têm as quedas mais fortes é quando elas falam: eu sei tudo. Isso aqui eu manjo. Pode vir que eu sei fazer tudo. Isso é uma autoridade ignorante que vai fazer você ter uma queda maior. Autoridade é algo que dá para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa ter coragem de evangelizar e falar para as pessoas. Como que você vai chegar para um budista e falar assim: o meu Jesus é o Jesus de verdade? Você tem que ter coragem. Como que você vai falar para uma pessoa que é ateu, que não crê em Deus? Como que você vai falar com essa pessoa que Deus é real? Você precisa de autoridade. Então,
a gente fala de autoridade, a gente precisa entender que a autoridade de Deus nos dá crédito para falar da salvação de Cristo. É a autoridade de Deus que nos dá crédito a Jesus. Deus, ele te dá essa força, ele te dá essa sabedoria, ele até coloca a palavra na boca quando precisa para de Deus. Eu não sei se eu já falei para vocês da mulher que foi salva por um bacon. Não. Eu estava em Manaus, né, nas minhas viagens missionárias, e aí, assim, toda vez todo mundo do barco que morava em Manaus tinha família lá. Então, voltavam, cada um ia para minha casa, não tinha ninguém, só eu e o meu cachorro. E aí eu chegava lá na minha casa, na verdade eu nem tinha cachorro ainda, era só eu mesmo. Eu e minhas orquídeas. E aí eu estava com fome, porque às vezes o barco chegava, era de noite, meia-noite, aí eu estava cansado e estava com fome, né? Aí eu falei assim, vou no supermercado. E lá em Manaus tem um supermercado chamado DB, o DB ficava aberto 24 horas. Aí eu fui lá no DB comprar um para comer. Fui no supermercado, era 1 da madrugada. Tava eu lá e não tem ninguém, né? Aí eu tava lá andando com o meu carrinho e tal, passando pelos corredores assim. E aí, sabe quando você passa por assim, mas você caindo de lado? É porque quem tem olho puxado tem visão widescreen, sabe? Então, tipo, a gente consegue de lado. Você que é brasileiro, tem olho redondinho, você não consegue enxergar isso. Nós que é olho puxado, a gente tem visão widescreen, entendeu? É quase né? E aí eu vi um negócio caindo. Aí eu peguei com o carrinho. Aí eu vi que tinha um negócio no chão. Fui até lá, peguei o bacon e coloquei o bacon na prateleira. Não sei para que eu fiz, né? Mas eu fui lá e, cara, madrugada, cara, tá tranquilo. Só que eu não vi, tinha uma mulher aqui do lado. Essa mulher, quando viu o botão que estava indo embora, a mulher falou assim: por que você... O bacon caiu no chão, eu fui colocar na prateleira. Aí eu tava indo embora, ela falou: mas por que você... Ninguém te paga pra você fazer isso? Eu tava andando, vi um negócio cair, vim aqui, botei ele no lugar. Mas, eu falei, minha senhora, deixa eu falar um negócio. Acho que Deus está me mandando aqui para falar para você de Jesus. Você está muito tempo fora de Jesus e Jesus está com saudade de você. Volta para Jesus que Ele te ama muito. Quando eu falei isso, a mulher começou a chorar. Mas chorar, os prantos. E eu ainda falei assim, tem câmera. A mulher chorar. Aí ela acalmar. Calma, minha senhora, vai dar tudo certo. Aí eu continuei falando, né? Jesus ama muito. Aí ela falou assim, como você sabe? Não sei, o Espírito Santo falou para eu falar isso para a senhora. Aí ela falou assim, que já há mais de 10 anos longe da igreja, ela ia na igreja quando ela era criança, por causa de um pecado, ela entrou em disciplina, e aí ela ficou brava, não voltou mais para a igreja. E aí ela estava muito chateada, mas ela estava sentindo saudade de buscar Deus. E ali ela foi ali porque ela estava com o coração apertado, porque ela queria Deus, mas ela não sabia como voltar para Deus. Um japonês gordinho colocando um bacon no lugar, e aí fala para essa mulher que Jesus te ama. Essa mulher foi salva por um bacon. Você entende? E eu quero dizer que quem me dá idade para eu poder falar algo sobre uma pessoa é Deus. Mas existe um jeito da gente conseguir essa autoridade. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A autoridade não é autoritarismo. Eu vou falar um pouco sobre isso. A autoridade não é autoritarismo. Não é porque você tem a autoridade do evangelho que você vai mandar em todo mundo. Vai pegar isso para mim. Limpa. Pega esse negócio aqui. Carrega isso. Não é isso. A autoridade não é autoritarismo. Mas eu quero dizer o importante da autoridade. A autoridade de Deus vem da nossa prática da espiritualidade bíblica. Eu quero que você grave isso hoje. A prática espiritualidade bíblica. Eu que me perdi. 1, 2, 3 e prática espiritualidade bíblica. 1, 2, 3 e
prática da espiritualidade bíblica. Nós precisamos ter a espiritualidade bíblica na prática. E eu vou falar para vocês que são 7 coisas que fazem parte da nossa prática bíblica. Se você quer autoridade para falar, você precisa ter essas 7 coisas da espiritualidade bíblica. Então, o que é? A palavra, a adoração, a comunhão, a santidade, as boas obras, a evangelização e a oração. Isso aqui são você precisa estar praticando, você precisa estar vivendo todas essas práticas para você ter uma espiritualidade bíblica. Isso aqui é espiritualidade. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de adoração, você precisa ter uma vida de comunhão, você precisa ter uma vida de evangelização. Você entende, pessoal? Isso aqui, e esse grupo de coisas que a gente pratica nas nossas vidas, elas vão determinar o tamanho da autoridade espiritual que você tem na vida. Para você ter autoridade para pregar o evangelho, para falar de Deus para as pessoas na missão, é preciso que você tenha essas práticas. Vamos fazer um exercício? Você vai dar para você a palavra. Qual que é a sua nota? Você vai dar uma nota para você em relação à oração. Quanto que você tem orado por dia? Irmão, assim, passando mal, pastor, tá tudo dando errado na minha vida. Muito mais. Eu falei, meu irmão, você tá orando? Ele falou, tô. Eu falei, quantas vezes? 2 vezes por dia? Ele falou, não, 2 vezes por mês. Meu irmão, tá explicado. Quem não ora, não melhora. Quem não ora, não melhora. Então, quer dizer, vida de oração, mas você precisa ter uma vida de palavra. Dá uma cada uma dos 7 itens aqui. Vamos dar um chute, tá? Vamos dizer a palavra. Não, eu tô lendo um versículo por dia. Eu tô bem. Vou dar nota 7. Não, vou lá, levanto a mão, canto louvor, eu ouço louvor no carro, eu ouço louvor no fone, eu tô sempre adorando. Vou dar uma nota 9 de adoração. De comunhão. Eu vou na igreja, só na igreja já tenho bastante comunhão. Pelo menos vou dar uma nota 6. Evangelização. Cara, evangelização. Quando foi a última vez que eu falei de Jesus? Nota 2, porque eu ainda continuo acreditando em Jesus. Nota 2. Das boas obras. Eu levo um bolinho no café, eu faço isso, ajudo as pessoas. Eu tenho tentado parar de falar palavrão, tenho tentado parar de tomar guaraná coreano, né? Eu estou tentando viver uma vida mais de santidade. Tá lutando, vou dar 7. A oração. Não, oração eu tô bem. Vou comer, eu faço uma oração. Jesus, obrigado por essa comida, amém. Você tá orando pelo teu irmão? Tá orando pela tua família? Né? Semana passada eu chamei os homens. Você está orando pelos seus filhos, 9 por 9? Né? Tá bom, vamos dar 5. Quando a gente tem essas notas, a gente pensa, qual é o nível da autoridade espiritual para falar de Deus? O pastor é fácil. Soma tudo e faz uma média, divide por 7. Soma tudo e divide por 7 e você vai ter uma média, certo? Errado. Na espiritualidade, você vai contar sempre pela sua nota mais baixa. E deixa eu explicar para você. A minha filha não entendeu isso. Eu botei um barrilzinho aqui, né? A minha filha falou, pai, por que você botou um barril? Eu falei, porque eu pareço um barrilzinho, né? O barril, presta atenção, antigamente ele era feito de madeiras colocadas e uma cinta de ferro, ela travava as madeiras para que você pudesse colocar água lá dentro. Olha só que interessante, que cada uma dessas tábuas vertical é um dos itens. Uma tábua é a palavra, a oração, uma tábua é as boas obras. Aí eu pergunto para você, o nível da água lá dentro depende de quem? Da nota mais baixa. E se a minha nota de evangelização é nota 2, isso significa que a minha água está baixa. Você entende, pessoal? O que eu estou falando para vocês, na verdade, nada mais é de que todas as práticas espirituais são importantes. Você precisa estar com todas as
práticas espirituais em dia. Eu não estou falando para você ser um legalista, eu não estou falando para você ser um fariseu que vai falar de Jesus só porque você quer cumprir com a sua obrigação. Eu quero que você viva a autoridade de Deus para você poder evangelizar, para você poder adorar, e para isso dar certo, você precisa reconhecer que você é fraco, você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. É quando você reconhece que você precisa, você vai praticar essas 7 coisas que eu estou falando para vocês. Porque a prática da espiritualidade bíblica nos dá a autoridade para fazer a missão. Presta atenção, a missão ela é fundamentada em uma vida de oração, em uma vida de santidade, em uma vida de boas obras, em uma vida de adoração, em uma vida de santidade. Todos esses itens, e a gente tem que estar com eles em dia. Porque é da autoridade que Deus dá a você vai estar baseada na sua nota mais baixa. Então a gente precisa essa prática da espiritualidade. E última coisa sobre a autoridade, eu quero dizer para vocês, Jesus ele tem toda a autoridade. A palavra de Deus ali no Evangelho de Mateus ele fala: foi-me dada toda a autoridade debaixo do céu e da terra. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus tem toda. Nós, presta atenção, nós só temos autoridade para fazer a vontade de Deus. Nós só temos autoridade para fazer a vontade de Deus. Então, sabe pessoal, eu quero que você entenda isso. Não é um autoritarismo. Não é porque eu estou fazendo a prática das 7 coisas da espiritualidade cristã que eu mandar nas pessoas, mandar nelas. E eu conheço muita igreja que nesse sistema de controle total dos seus membros. Não deixa nem você encontrar membros de outra igreja. Eles ficam de olho e os outros aqueles que fizeram. E aí fica um negócio assim, porque você está sempre tomando bronca. Sempre tomando bronca. Eu tinha um amigo na minha faculdade, que, na verdade, durante um tempo a gente estava na mesma igreja. Mas aí eu saí dessa igreja e fui para a igreja coreana, porque eu queria ser missionário, e lá na igreja coreana eles iam me ensinar a ser missionário. E aí a liderança dessa igreja chegou para esse meu amigo, não estou falando de um amigo, sabe, colegialidade, não estou falando disso. Cara, ele é meu amigo desde os meus 8 anos de idade. A gente joga tênis faz anos, desde os 8 anos, faz mais de 42 anos que a gente joga tênis junto. Eu conheço meu melhor amigo. Ele chega a ser até parecido comigo. Tem gente que achava que a gente era irmão. Só que a liderança da igreja dele falou assim, ó, não quero que você fale mais com o Joel. Esse meu melhor amigo, ele teve que se distanciar de mim. Durante 1 ano ele não falou comigo. Até um dia, aí teve um dia, foi muito engraçado porque ele sofreu um acidente. E eu fui visitar ele. Orei por ele assim. Aí no dia seguinte, lá encontramos na faculdade de novo, e ele veio chorando. Ele falou assim, Joel, me desculpa. Que deixar de ser seu amigo. Qual a razão? E aí ele caiu em si e falou assim, mesmo a minha liderança me discipline, eu vou continuar sendo seu amigo. E a gente continua assim. A gente é meu padrinho de casamento. Até hoje a gente joga tênis, nunca ganhei. Né? Mas a gente é. Eu penso, sabe, alguns lugares são legalistas, justamente porque confundem autoridade em fazer a vontade de Deus com autoritarismo e querer mandar nas pessoas. O pastor Ronaldo Lindó estava pregando num lugar, um cara falou assim, posso conversar com você depois do culto? Vamos tomar um café ali. Aí, quando acabou, vamos lá, ele falou, calma aí, pastor, eu vou perguntar ao meu pastor se eu posso. Para que você precisa perguntar para o seu pastor se você pode tomar café com outro pastor? Por favor, não vem chegar para mim e falar assim, posso ir no banheiro? Que posso ir no banheiro, mano? Tá aberto.
Pastor, posso? Pode. Eu não mando em você, eu não controlo vocês. Então, a autoridade de Deus, a autoridade, a nossa autoridade é a autoridade de Deus. Então, se você for pregar o evangelho, Deus vai te dar autoridade. Se você tiver que dirigir, Deus vai te dar autoridade. Se você for fazer missão, autoridade. Se você for falar de Jesus para quem não conhece Jesus, Deus vai te dar autoridade. Se você for fazer algo que é, Ele vai te dar autoridade. Mesmo que pareça autoritário, muitas vezes pareceu autoritário. Jesus chega para o e fala, sai! E o cara sai, mas Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus chega uma tempestade, a tempestade fala, acalma-te. Parece autoritarismo, mas Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus chega para um paralítico, levanta e anda. Pô, mas parece autoritarismo, não é autoridade, porque é a vontade de Deus. Jesus chega no templo, os caras estão vendendo um monte de indulgência, um monte de coisa lá, cambistas. E Jesus fica bravo, ele joga a mesa, ele dá chicotada na mesa. Ele fica bravo, parece autoritarismo, mas é autoridade de Deus, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Você quer usar da autoridade de Deus? Usa a autoridade para fazer a vontade de Deus, não a sua. Não a sua. A vontade de Deus. Ele tem autoridade para fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Vai demorar, hein? Não, vai demorar não. Segundo ponto é a transformação. Ele diz, façam discípulos de todas as nações. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem que Deus usa para transformar as pessoas, o discipulado. Deus usa o discipulado. Se você olhar, assim, eu quero todas as pessoas que vierem aqui, na frente dar um testemunho do discipulado, depois que elas descerem, né, faz uma pergunta. Você está sendo transformado? O que mudou na sua vida? Em quais dimensões mudou a sua vida? Eu penso, né, que ela pode ser dirigida por programações. Uma igreja dirigida por discipulado. E eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava muito porque a igreja dele é dirigida por programações. Quando tem uma programação, vai ter um culto de avivamento. Aí todo mundo vem, todo mundo trabalha, todo mundo faz as coisas. Quando acaba o evento, todo mundo murcha. Um monte de gente falta na igreja. Aí até que um cara fala assim, vamos fazer um acampamento. Aí todo mundo começa a trabalhar. Aí todo mundo faz as coisas. Aí acaba o acampamento. Aí todo mundo murcha. É uma igreja baseada em programação. Eu não quero que a igreja Trini seja uma igreja baseada em programação. Aliás, se uma pessoa e fala assim, o que a igreja Trini tem de tão especial? Se uma pessoa chegar para você e falar assim, o que a igreja Trini tem de tão especial? Você vai falar, não, o louvor de lá é muito bom. Os caras que tocam lá são... Puxa, eu não queria que fosse essa resposta. O que a igreja Trini tem de tão especial? O cafezinho. Não, pessoal, o nosso é show de bola, né? Nosso cafezinho é maravilhoso, cara. Você não precisa nem almoçar. Se você tem um cafezinho show aqui, você almoça só às 4 da tarde. Mas eu não queria que a nossa igreja fosse reconhecida por causa do cafezinho. O que a igreja tem de especial? É porque ela é do shopping, do K-Square. É dentro do K-Square. No último andar, você tem elevador, aí você está lá no... Não queria que nós fôssemos reconhecidos que nós estamos no K-Square. Eu queria, se alguém perguntasse, o que a igreja Trini tem de tão especial? Eu queria que a resposta fosse, é aquela igreja que faz discípulos de Jesus. Essa é a nossa resposta. Eu queria que a impressão das pessoas lá fora. Que alguém perguntasse, o que essa igreja tem de tão especial? E que a resposta das pessoas lá de fora fosse, é uma igreja que faz discípulos. Porque eu entendo que
discipulado há transformação. No discipulado, Deus transforma as vidas. E ele as vidas em três. Ele transforma a maneira de crer, ele transforma a nossa maneira de agir, e ele transforma a nossa maneira de ver o mundo. Então, quando a gente é discipulado, quando a gente o bíblico mesmo, de relacionamento, que a gente está, sabe, conhecendo, crescendo junto, buscando a Deus junto, a gente vai mudar a nossa crer. Mesmo que você acreditava numa outra religião, Deus, numa outra filosofia, tal, quando você começa o discipulado bíblico, você começa a mudar a sua forma de crer, você muda a sua forma de agir, você consegue mudar a sua forma de ver o mundo, os seus valores mudam. Você entende? Isso aqui a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão é um novo jeito de enxergar o mundo. Para mim, domingo era um dia, assim, de fazer nada. Era um domingo de ir em casa, cara. Era um domingo de não fazer nada. Mas agora eu acordo, meu Deus do céu, o valor da vida, o pecado que brilha mais, é a visão, a cosmovisão bíblica que está entrando na sua vida, a sua maneira de ver o mundo. Então, pessoal, presta atenção para vocês. Resultado, esse é uma igreja que não faz discipulado. Se você não faz discipulado, você se torna uma igreja. Se você não trabalha a questão do que você crê, se torna uma igreja nominal. A igreja só existe por existir. E vocês conhecem igrejas que só existem por existir. Elas não têm efeito na vida das pessoas, elas não têm efeito na sociedade, elas não fazem diferença nenhuma no bairro delas, elas não fazem diferença em nenhum lugar. A igreja é nominal. Pelo contrário, quando a igreja só pensa no agir, em fazer, não, eu tenho que fazer, e aí ela quer ser controladora, ela fala o que você não pode fazer. Aí você igreja legalista. Uma igreja sem discipulado, ela se torna uma igreja legalista. E não está criando, não está investindo nas pessoas, não está amando as pessoas. Ela está usando as pessoas para criar algo que ela idealizou na vida dela. E aí você cria uma igreja idealista. Mas a pior de todas é que se você não tem uma igreja que não tem discipulado, é uma igreja infrutífera. Não dá fruto. Você vê várias igrejas, pessoal, fruto nenhum, não tem visitante, não tem gente se convertendo, não tem batismo, não tem nada que traz alegre as pessoas para vir no domingo. E eu penso que eu não quero ser uma igreja infrutífera. Eu não quero ser uma igreja. Eu não quero ser uma igreja nominal. Quem está comigo? Eu não quero ser esse tipo de igreja. Eu quero ser uma igreja que faz diferença, que abençoa. Eu falei com os donos aqui do prédio do K-Square. Eles falaram assim, Joel, depois que a igreja Trini veio para cá, esse prédio começou a ser abençoado, o comércio começou a ser abençoado, Deus começou a abençoar esse lugar. Eu quero frutificar, eu quero uma igreja que dê frutos. E os frutos vão vir da vida de vocês. E eu quero ser uma igreja que vive a graça de Deus. O segundo fundamento da missão é a transformação. E Deus quer transformar. Deus quer que esse lugar seja uma transformação. E que nós somos de transformação de vidas. Amém? Dá um amém bem forte aí para você acordar. Amém. Obrigado. O terceiro fundamento... Está acabando, pessoal. Yasushi, desculpa, não fica bravo, ainda está na... O terceiro fundamento da missão é a doutrina. E aí o texto diz assim, ensinem esses discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E eu quero pensar com você na estrutura dessa frase, tá? Eu quero que você pense na estrutura dessa frase. Quais são as palavras importantes dessa frase? Ensinem discípulos e as ordens. Agora, você a dinâmica da estruturação dessas palavras. Será que é
dizendo assim, ensinem as ordens que eu lhes dei? A palavra está falando, ensinem as ordens que eu lhes dei, ensinem os mandamentos? Ou será que ela está falando, ensinem a obedecerem as ordens que eu lhes dei? Você percebe que tem uma diferença pequena, mas importante nessa frase? Eu posso chegar para vocês, falar para todo mundo vir aqui no domingo, eu vou imprimir uma cartilha para vocês, com todas as leis, todas as ordens de Jesus. Você vai ter que trazer isso de cor na semana que vem, senão você não entra, o elevador não vai abrir, se você não decorar todos os mandamentos que eu colocar para vocês. Eu vou ensinar os mandamentos para vocês. Mas é isso que essa frase está falando? Olha só o que essa frase está falando. Ensinem a obedecer as ordens que eu lhe dei. Como que ensina a obedecer as ordens que eu lhe dei? Obedecendo! Obedecendo! E como que aqui ele fala sobre os discípulos. Como que os novos discípulos vão aprender os mandamentos? Como que eles vão aprender? Olhando para a tua vida. E o que é aprender para a tua vida? Tem um nome: discipulado. Pessoal, a gente usa no discipulado, e eu vou falar mês que vem isso bastante, usando uma Bíblia chamada Bíblia do Discipulado. E algumas pessoas acham que essa Bíblia é mágica. Nossa, é só eu ter essa Bíblia que aí a minha vida vai ser... Não, a palavra de Deus é importante. E a Bíblia é boa. A Bíblia é boa. Não, a Bíblia é boa. Não é o material do discipulado que vai transformar você. Não é o material, não é as 5 perguntas do discipulado que vão ensinar você a obedecer os mandamentos. O que vai ensinar você a obedecer os mandamentos? É o exemplo do mais velho. É o exemplo do mais maduro. E aquelas perguntas nada mais é do que a nossa desculpa para se reunir, a desculpa para a gente se conectar. Se conecta, a gente anda, caminha junto, conversa, ora junto, vê as dificuldades junto, um outro, a gente faz tudo, a gente lê a Bíblia junto, a gente ora junto, a gente busca Deus junto, a gente vai na igreja melhor, a gente faz churrasco junto. E assim a gente está fazendo o quê? Ensinando a obedecer. Eu não estou ensinando os mandamentos. Eu nunca, aliás, talvez algumas vezes sim, mas eu não chego no meu discipulado e falo assim, galera, abre o caderno aí e começa a anotar os mandamentos. Primeiro mandamento, não matarás. Segundo mandamento, não mentirás. Eu não faço isso. O que eu faço? Você está bem? Tem alguma coisa que eu posso orar pela tua vida? Sabe como que eu tenho vivido a palavra de Deus? Eu tenho vivido a palavra de Deus assim. Então o discipulado, é tudo que eu vou falar, pessoal. O discipulado não está nas 5 perguntas do discipulado. O discipulado está nas entrelinhas das respostas que a gente dá em cada pergunta. Na conversa, na comunhão, na conexão que a gente tem uns com os outros. Então a doutrina que a gente está falando aqui, na verdade, a gente precisa entender. A doutrina aqui é como entendemos a palavra de Deus e como que nós aplicamos na nossa vida. Então, de doutrina, John Stott doutrina é a compreensão dos temas bíblicos aplicados na palavra de Deus e como são aplicados na vida cotidiana. Então, não é só aprender as palavras importantes, é tentar entender elas e em prática no nosso dia a dia. Todos nós aqui, assim, não sei se todos, né? No começo da Igreja Trini, quando a gente decorou e a gente escreveu o Credo Apostólico. Quem estava aqui? Se você não escreveu, você precisa escrever, tá, pessoal? Você perdeu essa fase que foi muito legal. Todos nós escrevemos na mão o Credo Apostólico. E o Credo Apostólico é a nossa doutrina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Em Jesus Cristo, Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, no Espírito Santo, Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da vida eterna. Amém. Essa aqui é uma doutrina. Mas o que adianta você ter doutrina e não entender? O que adianta você ter uma doutrina e você não praticar na sua vida cotidiana? Você entende? Doutrina que a gente está falando assim, todas as ordens que eu lhes dei, todas as ordens que eu lhes dei, é na verdade para você pegar esse credo apostólico e viver ele na sua vida. Mas no mínimo você vai precisar decorar ele. E para minha alegria e para o meu espanto, eu vi a minha mãe decorar. Vou chamar minha mãe para falar o credo apostólico agora. Ela decorou naquela época e ela olha o que está grudado no lugar na geladeira, né? E ela vai lá, todo mundo tá lá o credo apostólico, né? Cada um escreveu um, aí jogou tudo na, então escolhia um. E para minha alegria, pessoal, minha mãe escolheu o meu, o tesouro, né? Não tinha meu nome, mas ela escolheu o meu. E tá lá, e ela, não sei se todo dia, mas a doutrina é algo que você precisa aprender, principalmente aplicar nas suas vidas. Então, eu gosto de dizer isso, né? A gente serve na igreja e quando a gente vai para o campo missionário, não é fácil viver o campo missionário. Teve vários momentos que essa vontade de desistir, sabe? Às vezes acontece tanta dificuldade que a gente tem que desistir do campo missionário. Mas o que segura um missionário no campo? O que segura uma pessoa numa igreja? O que segura uma pessoa, o que ela faz na sua igreja? Sabe, pessoal, eu queria que a gente pudesse pensar o que faz você continuar e buscando a sua vontade. O que faz? E aí eu ouvi no Instagram, né? No Instagram a gente vê vários negocinho legal, né? Divertido, importante e às vezes até educativo e edificante. E eu vi um cara falando assim, por que você serve na igreja? É por necessidade ou propósito? E aí eu vou dizer para você que se você serve na igreja por necessidade, porque eu preciso tocar, eu preciso servir. É porque eles precisam de mim, eles necessitam de mim. Quando você serve isso, o seu tempo de serviço está contado, tá, pessoal? Uma hora você vai desistir. Uma hora você vai se desgastar e você vai parar de servir. Porque você vai falar assim, cansei. Porque se você serve por necessidade, uma hora você cansa. Mas se você serve por propósito, se você tem um propósito na sua vida, você nunca vai desistir de servir a Deus. E esse é um dos problemas das igrejas. A gente serve por necessidade, não por propósito. O propósito, a vida para servir, e sempre vai ter um tempo que você vai cansar, porque é um propósito. E se tem o propósito vem da convicção daquilo que nós cremos na palavra de Deus. Quando nós enxergamos na Bíblia o propósito, nós nunca vamos parar de servir a Deus. Eu já vi gente assim, tá servindo na igreja e tal, aí tem um filho. Aí quando tem um filho, ele tira licença maternidade para servir na igreja. Eu já vi isso várias vezes, pessoal, várias vezes. E olha só que engraçado, né? Quando a gente estava vivendo no Amazonas como missionário, a gente voltou para começou a servir numa igreja. Só que a gente de ter a minha filha mais velha. E aí, até lembro, quando deu 40 semanas, né? Eu estava no seminário e eu tinha que ir para aula de grego. E eu falei, Dé, aula de grego comigo, porque você está com 40 semanas, mano. Se estourar a bolsa, eu vou ter que te levar para o hospital comigo para aula de grego, pode ser? Ela falou, tá bom, eu vou com você. Aí a Yuyu nasceu na aula de grego. Né? De certa maneira, as contrações começaram na aula de grego. Acho que ela ouviu, Tetelestai!
Nossa, começou a querer nascer o negócio. Aí começou a nascer. Né? Não sei, mas assim, eu digo isso porque a gente tinha a Yuyu recém-nascida. Eu era evangelista da igreja. Eu não podia falar assim, ó, desculpa aí pessoal, mas eu vou dar uma licença de um ano aí que tem que cuidar da minha bebê. Não podia fazer isso. A Yuyu, ela cresceu na frente da caixa de som. Ela dormia na frente da caixa de som. Os caras tocando maravilhosa, grave! E a Yuyu dormindo na frente da caixa de som. Durante toda a vida. Ela foi para todos os acampamentos que eu ia, ela ia junto também. Cresceu bem. Cresceu saudável. A Débora acabou de ter o bebê e já estava servindo na igreja também. Por quê? Porque não é a necessidade, é o propósito. Se você quer viver essa igreja, que é uma igreja de pessoas que servem a Deus e ao próximo, sirva pelo propósito e não pela necessidade. Sirva pelo propósito, encontre o seu propósito na palavra de Deus e sirva a Deus. E é assim que a gente vai viver, servindo para sempre. Pessoal, os clássicos da nossa igreja dão um banho de show para qualquer igreja que você vê lá fora. Nossas clássicas aqui são maravilhosas. Essas clássicas aqui, meu Deus do céu, sou apaixonado pelas clássicas. Elas não desistem, elas servem. Vai para acampamento cozinhar, pessoal. Você acha que é fácil ir para cozinhar para 50 jovens e adolescentes? Pouco. Que só quer comer ovo, quero comer ovo. Não, também eu faço ovo, não tem problema não. Aí tem os meninos, né? Os meninos de 28 anos que ajudam também, né? Sem os meninos, acho que não ia dar, né? Agora as clássicas chamam o menino de filho. Mas é assim, isso é vida, que nós possamos encontrar propósito para servir, amém? Última coisa que eu vou falar. Último fundamento da missão é a segurança. Deus fala, estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. E a última coisa para vocês é a segurança. Você tem segurança para fazer missão. Quando um dos fundamentos é você ter essa segurança em Jesus. E essa segurança é, você precisa que Jesus está com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida esse Jesus está com você. Só que tem uma questão, né? Tem uma questão. E eu acho interessante que eu aprendi isso num teatro. O teatro é assim. A menina, ela na igreja dela, ela entrega a vida dela para Jesus. Jesus começa a seguir ela assim. Um cara de branco que é Jesus, né? Tá sempre andando com ela. Onde ela vai com Jesus. Aí ela vai para casa dela, vai com Jesus. Aí ela vai fazer, vai com Jesus. Uma amiga dela liga, fala, vamos para balada? Vamos, em outras palavras, vamos fazer coisa errada. Aí ela fala assim, eu acho que não. Vamos lá, ele vai estar lá. Aí ela fala, tá bom, vai, então eu vou. Aí o que ela faz? Ela fala, Jesus, fica aí, geladeira, pode pegar as coisas, eu vou dar uma saidinha, volto. Fica aí, Jesus vai atrás. Aí ela não está entendendo, Jesus. Sofá, assiste televisão que eu vou dar uma saidinha, já volto. Aí ela vai sair, Jesus vai atrás. Aí chega uma hora que ela fica brava, aí ela fala assim, Jesus, pega a mão dele assim, fica, pega a outra mão, como se ela tivesse crucificado Jesus. E aí eu entendi nesse teatro, Jesus ele promete para você que todos os dias da sua vida com você. Mas você pode abandonar ele. Você pode viver como se ele não existisse. E talvez esse seja o pecado nas nossas vidas. Viver como se ele não existisse. Se você tem uma vida e na sua vida você não ora, é porque você vive como se ele não existisse.
Porque se você viver como se ele existisse todos os dias, você ia sempre orar. Você ia sempre adorar. Sempre buscar ele. Agora, não é que Deus não nos dá segurança. Somos nós que falamos, não quero usar o cinto de segurança. Você entende o que eu estou falando? Não quero usar o cinto de segurança. Ponto final. E eu falei para vocês a diferença de segurança e proteção, né? A proteção é põe uma redoma na pessoa e não deixa nada acontecer contra ela. A segurança não, a segurança é o cinto de segurança. Você coloca o cinto de segurança, seu carro pode bater? Pode. Pode vir assaltante? Pode. Mas o que aquele cinto de segurança está tentando fazer para você? Está tentando guardar o teu coração. Está tentando guardar a vida. E o nosso Deus é a nossa segurança. E quando você vai para algum lugar perigoso, vai pregar o evangelho, e se você está fundamentado na segurança de Jesus, se você acredita que está com você todos os dias da sua vida, você tem segurança no nosso Jesus. Os fundamentos da missão é toda autoridade, os discípulos de todas as transformação, obedecerem a todas as ordens, a doutrina com vocês todos os dias de segurança. E a última coisa que eu quero falar para vocês é um versículo Atos 1:8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria. Eu quero dizer para vocês que esse Deus, ele quer derramar sobre você o Espírito Santo. E eu busco que essa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E a gente sendo cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai desejar praticar a espiritualidade bíblica. E praticando a espiritualidade bíblica, nós vamos ter autoridade, nós vamos ser transformados no discipulado, nós vamos viver a doutrina no nosso dia a dia, e nós vamos ter a segurança de viver com Jesus todos os dias da nossa vida. E a nossa missão como Igreja Trini é ser instrumentos de transformação. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? E antes de orar, deixa eu dar um aviso para vocês, tá? Depois que acabar o culto, o K-Square vai fazer um evento aqui no salão. Então a gente precisa sair rapidinho, tá? Não dá para enrolar hoje, tá bom? A gente vai... Eu acho que não precisa nem desarrumar as cadeiras, né? Gui, pode deixar as cadeiras assim, nem mexe nas cadeiras, só pega as suas coisas e vai para tua casa, ou vai aqui para baixo comer, tá bom? Porque como hoje vai ter uma apresentação, um show aqui, então eles vão usar essa área aqui. Então deixa a cadeira aí, só pega as suas coisas e porque eles vão começar a montar o material para fazer o show aqui, tá? Então eu vou orar, vou dar a bênção apostólica e a gente termina o nosso culto hoje, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, porque nossa igreja é uma igreja de comissão. Queremos ser uma igreja que vive a Missio Dei, a missão de Deus nas nossas vidas. Nos dá o privilégio de poder fazer parte da tua missão em resgatar almas para o Senhor Jesus. Nos dá autoridade, formação, nos dá doutrina para que possamos viver como missionários. Aonde quer que estejamos, nós vamos viver a missão de Deus em nossas vidas. E que essa igreja, a Igreja Trini, seja uma igreja de transformação de vidas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nós. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, de agora e sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão que está do lado, fala para ele vir semana que vem, não falte. E aí